Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Culto do Evangelho no Lar. Esse é o número 83. Que maravilha. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Cícero. O irmão Roberto. Cícero. Pessoal que está entrando, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, gente. Jojólia, Joyce. Boa noite, querida. Solange ali. Oi, Solange, querida. Boa noite. De volta ao Brasil. De volta agora ao Brasil. Vai estar conosco. Maravilha. Gustavo, boa noite, querida. Gustavo. Boa noite, gente. Para ver Ninguém mandou ainda sobre o nosso áudio. Cecília, oi, querida. Boa noite. Boa noite. Galo, boa noite. Como é que está o som? Olha o Luiz Viola ali. E aí, Luiz? E aí, Luiz, quanto tempo, querido? Que bom. Boa noite. A gente vai vendo as fotinhas aí, né? Lembrando, pessoal, maravilha. Som ok. Então vamos começar. Maravilha, nossos microfones. Maravilha, então. O meu também? Também, o seu também. Então, gente, nós estamos no capítulo 16. Já ainda nas anotações de Allan Kardec, no item de número 8, sobre a desigualdade das riquezas. Nós vamos começar hoje o item 8. Como ele é bastante grande, possivelmente não vamos terminá-lo hoje. E ele antecede as manifestações dos Espíritos, as instruções dos Espíritos, que vai ficar naturalmente para as próximas reuniões, os próximos cultos. Então, inicialmente, o João Pedro vai fazer a prece inicial, depois nós entramos no tema. Bom, gente, então aí na lembrança do Dr. Bezerra, vamos todo mundo mentalizar o nosso benfeitor tão querido e pedir para ele toda a cura de que todos nós precisamos. Lembrando que hoje é aniversário dele. Hoje é aniversário dele. Então vamos lá, gente. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Jesus, nosso divino amigo, médico dos médicos, príncipe da paz, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado das nossas almas, Maria, nossa Mãe Santíssima, em cujo abraço nós temos encontrado carinho, ternura, apoio, compreensão, compaixão, tudo aquilo de que nós precisamos no amor de uma mãe, nos nossos dias mais difíceis, e toda a espiritualidade amiga que na noite de hoje, com muito respeito, com muita felicidade, com muito amor, nós cumprimentamos no nome do nosso amado Dr. Bezerra de Menezes. Hoje, Jesus, na lembrança desse teu servo tão querido, nós queremos aqui dedicar a nossa oração a todos aqueles que estão enfermos do corpo físico ou do corpo espiritual. Nós nos lembramos, Jesus, na tua caminhada como médico dos médicos, de todos aqueles que o Senhor curou com um único toque, enquanto o Senhor estava presente aqui conosco fisicamente. E é assim, Jesus, que nós nos lembramos dos cegos de Jericó que te clamaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós nos lembramos da mulher do fluxo de sangue. Nós nos lembramos da sogra de Pedro, que foi curada com um toque teu, Mestre. Nós nos lembramos aqui da filha de Jairo. E no auge, Senhor, do teu poder para nos curar, nós todos nos lembramos da ressurreição de Lázaro, quando o Senhor, num exemplo que ficaria para a história da humanidade, disse: Lázaro, vem para fora. Nessa hora, Jesus, nós pedimos para que todos aqueles que estão doentes aqui conosco, no plano material, ouçam no fundo das suas almas: Lázaro, vem para fora. E pedimos, Jesus, que toda a cura que provém de ti, Mestre, chegue àqueles que mais precisam. Nós sabemos, Jesus, que é muito triste na face da terra o dia da doença.
Todos nós, Mestre, temos pessoas amadas, queridas aos nossos corações que precisam de auxílio na saúde orgânica, e nós nos lembramos deles nesta hora e pedimos, Senhor, o teu toque, porque se as dificuldades do mundo, Mestre, são grandes, se o caminho é longo, se os nossos débitos do passado são tão difíceis de calcular, inesgotável é a nossa esperança no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. E nós todos que estamos reunidos aqui, Jesus, nas nossas dores, nos nossos medos, nas nossas ansiedades, te dizemos, Senhor, que quando o Senhor chega, tudo isso se dissolve e todos nós podemos olhar para o futuro com a certeza de que tudo passa e de que todos nós seremos muito felizes. E nesta hora, Jesus, nós recomendamos a todos os enfermos o carinho, a paz, o amor que também provém do coração desse teu servo, o Dr. Bezerra de Menezes, que nos ajuda a todos sempre e tanto. Nós te amamos muito, Jesus, e no auge da nossa gratidão, da nossa confiança, do nosso amor, da nossa alegria em estarmos aqui reunidos em teu nome, mais uma vez, Jesus, todos nós nos ajoelhamos espiritualmente, lembramos da tua linda e santa imagem e te dizemos: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós te amamos muito, Jesus, e mais uma vez te imploramos, sê conosco, Mestre, agora aqui no Evangelho e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Bom, então vamos entrar nas anotações do Allan Kardec, o professor Allan Kardec, nosso codificador querido, sobre a desigualdade das riquezas. No item 8, ele diz assim: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. Ele já, naturalmente, como nós falamos na semana passada, é preciso entender que já há esse tempo Allan Kardec dialogava com o materialismo histórico. Né? A França, a Europa, era palco de novas teorias sociais nascidas no materialismo histórico que pretendiam resolver a desigualdade das riquezas pela força, pela subversão da ordem, da lei, da organização socioeconômica e política da época. Século XIX. No século XIX, né? Allan Kardec, inclusive, conhece alguns desses expoentes, trava com eles amizade, mas o próprio Espírito da Verdade avisa Allan Kardec que ele deveria se afastar dessas pessoas porque elas eram espíritos sistemáticos, que não tinham intenção de aprofundar nas questões espirituais, nem morais e nem éticas, e que elas vieram mais para causar a confusão no planeta Terra do que propriamente resolver esses problemas. Então, por isso é que ele já começa dizendo que essas iniciativas de resolver o problema das riquezas seria inútil na face da Terra se se considerasse apenas a vida atual. Quer dizer, sem um aprofundamento nas questões do espírito imortal, que é justamente a proposta espírita cristã. E ele vai dizer, a primeira questão que se apresenta é esta: porque nem todos os homens são igualmente ricos. Não o são, ele próprio responde, não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, e nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, ele parte então do pressuposto que Allan Kardec está analisando aqui o espírito humano.
não do ponto de vista terreno, da vida terrena que é transitória. Teve data de entrada, terá data de saída com a morte do corpo físico, do nascimento à morte. Não, ele não está analisando isso. Ele está analisando profundamente o espírito humano como um espírito imortal que é. Ele renasceu na Terra, ele já trouxe de outras vidas suas conquistas, seus trabalhos, seus acertos, como também trouxe seus deméritos, suas dívidas, seus vícios, para aqui na Terra se burilar. E nós todos tivemos nas vidas pregressas, inúmeras, centenas, milhares de vidas pregressas, experiências muito diferentes, muito diversas entre nós, entre elas, não é? Entre si. E o que acontece? Cada um de nós, no carreiro evolutivo das múltiplas encarnações, vai se desenvolvendo em determinado caráter específico, seja nas suas aptidões, nas suas tendências, nos seus gostos profissionais. Então, alguns de nós, por exemplo, vai se desenvolver no campo da medicina, outros no campo do empreendedorismo, outros no campo da engenharia, outros no campo da culinária, ou que seja, né? As nossas experiências acumuladas são essencialmente diferentes. E exatamente por isso que é impossível nós sermos iguais uns aos outros. A única igualdade que nos abraça é a igualdade de que nós todos somos filhos de Deus. Todos somos irmãos perante o Pai. Perante Deus, todos são iguais como filhos que somos. Mas assim como uma família não tem todos os filhos de uma vez só, não é? A criação divina também tem os seus momentos. E dentro de uma mesma família nós vamos encontrar filhos completamente diversos entre si, nasceram em épocas diferentes, trazem tendências diferentes, são essencialmente diferentes entre si, muito embora criados numa mesma família, pelo mesmo pai, pela mesma mãe, convivendo com os mesmos irmãos, mas têm reações emocionais distintas, têm reações psíquicas distintas, têm suas peculiaridades, suas idiosincrasias. Então, isso aí mostra, Kardec está tocando no ponto nevrálgico do assunto, que são as capacidades já adquiridas pelo espírito antes de reencarnar. E todos nós trazemos para a vida física, ainda que de forma latente, porque claro que na encarnação existe o processo do esquecimento do passado, ele é necessário para a gente focalizar o nosso desenvolvimento na vida presente, mas essas capacidades ficam latentes. E logo na primeira infância, nós vamos demonstrar essas aptidões naturalmente. É aí que a gente vai ver a criança prodígio, por exemplo, na música, já com muita facilidade tocando um instrumento musical, um piano. Outra, a menina que já vem com muita facilidade com aptidões para o balé, por exemplo, não é? No esporte. Outros já vêm com aquela gana pelo esporte, pela competição, em todos os seus quadros. E o que ocorre também, outros já querem, desde criancinha, querem ler, querem escrever, querem se instruir culturalmente, né? Não se preocupam em brincar com os coleguinhas, nem coisa nenhuma, eles querem ler, tem aquela avidez pela leitura. Isto tudo mostra o quê, gente? O grau de inteligência, de atividade, de laboriosidade diferente, distinto que nós trazemos de outras vidas. E esse grau distinto é que vai fazer a diferença aqui na Terra também.
Porque determinadas pessoas, desde cedo, começam a trabalhar, começam a empreender, às vezes até a gente vê casos, né, de grandes empresários, que hoje são empresários multinacionais, que começaram a empreender dentro da escola, a inventar dentro da escola, dentro dos clubes de ciência, e já se dedicam a isso desde tenra idade, naturalmente mostrando aí um espírito científico de descobertas que a maioria de nós até nem tem. Não é? Outros, por exemplo, já vêm com uma espiritualidade mais exacerbada, um gosto pela religião, pela religiosidade. Outros vêm com dons mediúnicos diferentes também, mais claros, mais à flor da pele, ostensivos. E isso também, como por exemplo o Chico Xavier, né? Então, desde criança, aos 5 anos, ele tinha fenômenos mediúnicos. E olha, olha o que ele fez, sendo um garoto pobre, sem instrução do mundo, né? Porque ele só estudou até o 3º ano primário. No entanto, com seus dons mediúnicos e com sua capacidade de sabedoria, que já trouxe de outras vidas, foi capaz de escrever até hoje 547 livros. Então nós não podemos achar que nós somos iguais, jamais. Não é? Os grandes gênios da humanidade provam o contrário. Agora, é claro que existe aí a média da evolução humana, mas mesmo dentro da média vai haver muitas diferenças, como existem essas diferenças numa única família. Gente, eu acho muito interessante Kardec trazer para a gente a reencarnação como um princípio necessário para nós entendermos toda a questão da desigualdade das riquezas no mundo e, como o Geraldinho falou, dialogando com o materialismo histórico tão forte no século XIX, dizendo para eles, olha, se vocês não admitirem o espírito e principalmente que o espírito reencarna, essa discussão é uma discussão inócua para a qual vocês não encontrarão solução. Agora, quando ele fala aqui por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar, é interessante nós nos lembrarmos que a parábola dos talentos ela tem uma diferença quando nós consideramos os evangelhos de Mateus e de Lucas. Nos evangelhos de Mateus, eles recebem 5, 2 e 1 talentos. No evangelho de Lucas, eles recebem, e tudo indica que Jesus estava dando um outro ensinamento sobre os talentos, porque nesse ensinamento relatado por Lucas, eles todos receberam a mesma quantidade de talentos, mas eles não foram capazes de reproduzir esses talentos na mesma quantidade. Então Jesus dando aí para a humanidade já o tom da desigualdade em termos materiais como necessária e dizendo, mesmo que vocês recebam igualmente, pelas aptidões do Espírito, vocês reproduzirão esses talentos de uma forma também diferente. E é importante a gente considerar essas diferenças para perceber que o Cristo, ele de fato cobriu todos os assuntos relativamente àquilo que nós precisaríamos para dar conta de conviver aqui no mundo. E quando ele fala que ativos e laboriosos para adquirir, a gente percebe isso na nossa caminhada aqui no planeta Terra, e esse nem sóbrios nem previdentes para conservar é uma realidade que a gente percebe muito, que há muitas famílias que recebem herança e a gente percebe como, mesmo os herdeiros recebendo a mesma quantidade, eles não conseguem preservar essa riqueza na mesma proporção. Alguns detonam a herança com muita rapidez e outros conseguem fazer essa herança multiplicar. Então Kardec, para além de trazer o componente espiritual para essa discussão do materialismo histórico no século XIX, ele traz também os estudos da história da economia, que já naquela época demonstravam que se tudo fosse dividido igualmente, em pouco tempo essa igualdade seria desequilibrada. E aí a gente nem precisaria entrar no aspecto espiritual, porque isso materialmente se demonstraria conforme estudos da economia que são muito antigos. Então é importante a gente perceber o espiritismo inserido nesse contexto, dialogando com esse contexto e respondendo categoricamente a alguns autores do materialismo histórico. E é interessante que você citou isso, mas é justamente o trecho seguinte que Allan Kardec vai escrever, porque ele diz assim, aliás,
ponto matematicamente demonstrado, que a riqueza repartida com igualdade daria a cada um uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo-se efetuada essa divisão, o equilíbrio estaria desfeito em pouco tempo pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitindo que ela desse a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Então veja bem, é exatamente o que o João Pedro acabou de comentar aqui, que Allan Kardec está nos demonstrando, né? Que é matematicamente provado que não adianta você estabelecer uma igualdade de cima para baixo, achatando as pessoas em sociedade com uma parcela igual da riqueza, porque logo essa parcela seria desfeita pela diversidade dos dons, das aptidões, como eu falei no início, que já vem de um passado remoto ou mesmo próximo. A pessoa já traz aquela aptidão, né? A semana passada até nós nos lembramos do Silvio Santos, que retornou à vida espiritual, lembrando que ele começou como um mero camelô no centro de São Paulo, e pelas aptidões negociais que ele trouxe do passado, né, ele se tornou um dos maiores empresários do país. Então, essa questão da diversidade dos caracteres, da diversidade de cultura, diversidade das aptidões, diversidade das tendências anteriores que o espírito já traz para essa encarnação. Por isso que a cada um é dado uma tarefa distinta. Nós podemos aqui falar de forma figurativa naquela parte que, embora nós sabemos que Paulo de Tarso estava se referindo aos dons espirituais, mas a gente pode aqui pegar uma carona nessa parte quando ele fala lá na carta aos Coríntios que há diversidade de dons. E há diversidade de dons porque nós trazemos do passado aquisições morais, éticas, filosóficas, religiosas, culturais, intelectivas, diversas. E quando nós encarnamos, essas aquisições, que é o nosso patrimônio espiritual, elas se manifestam naturalmente aqui na Terra. E por isso que cada um vai ter uma aptidão diferente, vai ter uma tendência a seguir determinada profissão, e um gosto desde muito cedo expresso na sua infância por seguir ou no campo, como eu disse, da medicina, ou no campo da pesquisa científica, ou no campo da academia literária, enfim, cada um vai apresentar essa diversidade. Agora, não basta apenas a apresentação dessa diversidade como tendência, porque aí vem outro aspecto que nós precisamos analisar aqui, que são os esforços pelos quais aqui nessa encarnação mesmo, aquele espírito vai se destacar. Quanto mais esforçado, quanto mais dedicado ao estudo sério, ao trabalho sistemático, né, ao foco, a focalização de sua vida em gerar riqueza, em gerar trabalho, em gerar oportunidades, mais esse espírito vai se destacar da multidão, ao contrário daquele que chega em casa, bate o ponto no serviço, não se interessa mais do que a não ser cumprir a sua estrita obrigação, no estrito horário para o qual ele foi contratado,
mas que saiu da empresa, saiu da repartição pública, saiu do trabalho, cruza os braços, põe o pé para cima e quer apenas descansar em casa, não é? A gente sabe que os grandes empreendedores não fazem isso. Eles estão sempre buscando alternativas novas, estão sempre inovando, estão sempre pesquisando. O pesquisador, por exemplo, ele tem que ter, o pesquisador científico, a vida dele não se restringe ao laboratório, né? Ele sai do laboratório, ele sai da universidade, ele sai da pesquisa científica, mas a cabeça dele fica a 1000 por hora. Às vezes em casa ele vai se dedicar a uma leitura, ele vai ficar pensando numa solução para um problema específico e, auxiliado pelos amigos espirituais, vai descobrir caminhos novos, vai inventar novas tecnologias, novas vacinas, enfim, vai fazer a sua diferença. Aqui também ele comenta o seguinte: se fizesse essa divisão equânime das parcelas da riqueza, que a gente poderia dizer que em números econômicos seria o produto per capita do país, né? Se a gente pegasse o que o país produz o ano inteiro, em todas as empresas, em todas as iniciativas, em todos os trabalhos, durante 12 meses, e se divide esse valor de produto, que é um valor mensurável, não é? Ele não é um valor aleatório. Isso é uma ciência econômica que atribui o valor disso pela soma de todas as receitas produzidas, descontadas naturalmente os impostos, etc. Se dividisse isso pelo número de população daquela nação, nós vamos encontrar o produto interno bruto per capita, que seria um valor por pessoa daquele país específico. Isso vai diferir, obviamente, cidade para cidade. Você pode mensurar isso numa cidade, você pode mensurar isso em estados diferentes. Os estados não são iguais, assim como as cidades. Vamos pegar o Brasil, por exemplo. O Brasil, nós temos cidades de todos os níveis. Cidades mais produtivas, cidades menos produtivas. Então, as cidades mais produtivas, obviamente, são as mais ricas do país. A mesma coisa os estados. Os estados mais ricos são os mais produtivos, os mais inventivos, e eles diferem dos estados mais pobres. Então, essa variação é muito grande entre regiões, entre cidades, entre estados e entre nações. Nós sabemos que o Brasil é uma nação em desenvolvimento. Não se compara o nível de renda no Brasil com as grandes nações desenvolvidas do mundo, que têm um nível de renda muito acima do nosso. Então, se partirmos desse pressuposto de pegar, vamos supor, por decreto, de cima para baixo, a partir de hoje, todo mundo vai receber por ano, vamos chutar aí, 30 mil dólares por cabeça, e vamos dividir isso, e não se pode ter nem mais nem menos do que isso. Ora, cada um de nós com esses 30 mil dólares iria fazer com esse dinheiro uma coisa completamente diferente. A gente vai se assemelhar muito à parábola dos talentos, porque alguns de nós vai ficar tão temeroso que vai enterrar isso no solo, né? Ou então vai esconder debaixo do colchão, enquanto outros que já são mais atirados, são mais, vamos dizer assim, tomam mais risco, vão querer empreender, vão fazer um food truck, vão cozinhar para fora, enfim. Logo, logo, essa igualdade seria desfeita. É isso que Kardec fala aqui, não é? O resultado, né, supondo que essa divisão fosse durável, não é? Possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos
que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Por quê? Porque aí cada um de nós ficaria só no seu mundo estreito. O que nós faríamos em relação, por exemplo, à necessidade de capital para as grandes descobertas científicas, a cura das doenças, por exemplo, né? Que exige um investimento, um valor extraordinariamente grande de recursos para que pesquisadores sérios se debrucem sobre um problema, como, por exemplo, o problema do câncer, não é? Nós não vamos achar que a gente vai resolver o problema do câncer, cada um de nós tendo $30 mil, porque isso é ilusão, né? Nós vamos ter que ter empresas de pesquisa, farmacêuticas, de tecnologia fármaca, ou então virológica, enfim, o que seja, para investir bilhões, centenas de bilhões de dólares para descobrir uma cura que vai beneficiar bilhões de pessoas no mundo inteiro. Então esses grandes trabalhos, eles parariam, eles paralisariam, né? Que se dizer, por exemplo, a construção de estradas, de prédios, de apartamentos, de moradias, aeroportos, a questão do trânsito, né? Carros cada vez mais modernos, aviões, trens de alta velocidade, tudo isso pararia, porque não haveria o incentivo. É o que o Allan Kardec fala aqui, não é? Já não haveria o aguilhão que impele o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis, porque ele não vai se interessar. Se ele só tem aquele pouquinho com o que viver, por que ele vai gastar a cabeça dele, vai gastar o tempo dele, se ele sabe que ele não vai ter recurso suficiente para alcançar aquele objetivo que se torna inatingível? Ele não tem aquela força que o impele para o progresso junto com as pessoas que são dedicadas ao progresso. Pessoal, nessa consideração da reencarnação, um ponto importante que deve ser lembrado é que as más tendências também dizem muito sobre o lugar para o qual vai a riqueza. Então, as pessoas que têm as más tendências dos vícios, da sensualidade e aí de outros aspectos do materialismo, elas vão gastar o dinheiro dessa forma. Agora, o Geraldinho trouxe um ponto importante, que é esse ponto do esforço, e uma reclamação sobre a qual a gente escuta bastante e que é bastante recorrente, é esse esforço que muitas vezes demora mais para ter uma recompensa aqui na face da Terra. É importante a gente perceber que a riqueza ela tem uma relação vibracional com os nossos respectivos planejamentos reencarnatórios. Então, há pessoas que terão um número limitado de riquezas ao longo da vida, e daí o entendimento da reencarnação ser tão importante para que essa pessoa não se revolte e viva a vida resignada, entendendo que se nesse período encarnatório ela não tem, é porque ela possivelmente teve ou porque ela possivelmente terá nas próximas experiências encarnatórias. E nesse aspecto a gente escuta muito de pessoas que escrevem falando sobre provas de concurso, que estão tentando há muito tempo, a prova da OAB, que estão tentando há muito tempo. Então, inobstante alguns planejamentos encarnatórios terem essa dificuldade a mais, porque essa é uma necessidade daquele espírito, isso que o Geraldinho colocou, o esforço, ele tem o poder de mudar essas situações e a gente não deve desistir, aquele que está tentando de forma esforçada e honesta, não deve desistir, justamente porque a boa vontade, o esforço, isso é valorizado pelo plano espiritual a ponto de mudar uma situação relativamente a esse planejamento encarnatório. Porque quando a gente pensa em planejamento encarnatório, o espírita não pode admitir em momento algum sobre riqueza, sobre saúde, sobre qualquer talento de Deus, o determinismo, no sentido de a pessoa nasceu pobre e ela vai viver um determinismo de forma estanque naquela situação. Não. A caridade, o esforço, a boa vontade, a honestidade, o bom emprego do pouco pode fazer
todo o destino daquele espírito que está encarnado na Terra ser modificado e ele seguir por outro caminho. Agora, essa figura do esforço, quando a gente admite que a riqueza tem uma ligação vibracional com o planejamento encarnatório, isso é muito importante de ser admitido com a reencarnação, para que não se crie no coração daqueles que padecem a falta da riqueza ou a falta das oportunidades materiais uma revolta. Porque se revolta, piora tudo e fica naquela situação de uma forma muito menos proveitosa e talvez a prova da miséria ou a prova da falta de alguns recursos precisará ser repetida. Então é importante a gente admitir o conceito da reencarnação para poder trazer aos nossos espíritos resignação e aceitação da vontade de Deus de que nós estamos exatamente no lugar em que nós devemos estar. Sim. Terminando esse primeiro parágrafo, Kardec, numa frase, ele expõe um pensamento aqui muito importante. Ele diz assim: se Deus a concentra, ou seja, concentra a riqueza, em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Então, existem pessoas, o que ele está dizendo aqui? Existem espíritos que são escolhidos no mundo espiritual para encarnar numa determinada condição de facilidade financeira, para que eles sejam, na Terra, polos de desenvolvimento científico, tecnológico, de descobertas, de empreendedorismo, gerando emprego, gerando renda, gerando descobertas, enfim. Porque a partir desse empreendedorismo, eles terão a missão de gerar mais emprego, gerar renda, estabilidade econômica e social para o bairro, para a cidade, para o estado, para o país onde nasceram. E alguns desses acabam não influenciando apenas uma nação, mas até o mundo inteiro, e nós sabemos muito bem quem são esses indivíduos, que são grandes benfeitores da humanidade. Essa é a grande verdade, né? Trazendo ao mundo novas tecnologias, novas descobertas, novos horizontes que antes nem se imaginavam possíveis. Então, aí vem a responsabilidade do espírito que recebe essa missão, esse grande talento, em bem cumpri-la. Se ele a cumpre com honra ou mérito, então ele é abençoado pelo mundo espiritual superior. Agora, se ao contrário ele se desvia, como o João Pedro falou aqui, se ele traz para a sua riqueza as suas más tendências, né? Os seus vícios, os seus desvios morais, se ele se imiscui nos problemas da corrupção, e aí realmente, ou então do egoísmo, do orgulho, da sovinice, aí a situação para esse espírito se complica muito, porque ele se torna um grande devedor da coletividade. E aí, gente, um aspecto importante que Kardec está trazendo e que nós devemos admitir é que a concentração de riqueza ela é necessária para o progresso do planeta Terra. Então precisa haver uma concentração grande para que pesquisas científicas, tecnológicas, enfim, pesquisas em múltiplos termos possam acontecer, receber esse investimento e o planeta possa progredir. Se a riqueza fosse absolutamente distribuída, e a gente não está querendo entrar em qualquer discussão política aqui, mas nós temos experiências políticas no mundo em que se distribuiu a riqueza de forma mais igual nesse sentido de achatamento da sociedade, e o que parou nesses lugares foi a evolução tecnológica. Então, carros muito velhos, máquinas muito velhas que pararam de progredir porque essa concentração de riqueza é necessária para esse aprimoramento tecnológico no nosso planeta. São as experiências fracassadas que nós todos conhecemos quais são. Né? Exatamente. Bom, ainda prossegue, dá para fazer mais um parágrafo? Kardec prossegue dizendo no segundo parágrafo o seguinte: admitindo isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus.
dando ao homem o livre-arbítrio, quis Deus que ele chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do bem resultasse de seus esforços e da sua vontade. Olha aí, pode até acontecer da pessoa, como o João Pedro falou, da pessoa que recebe uma grande herança. Ela não fez nada para merecê-la, mas ela nasceu naquela família e, naturalmente, se os pais, se os avós dela nasceram com essa missão da riqueza, ela vai acabar herdando, em algum momento da sua vida, aqueles bens. Mas se ela não tiver essa capacidade, ainda assim, Kardec está falando que é um teste da providência divina para o desenvolvimento do livre-arbítrio daquela pessoa, porque ela é chamada a raciocinar, a ponderar, a utilizar os recursos que ela recebeu para o bem, distinguindo o bem do mal e fazendo com que a prática do bem resultasse dos seus próprios esforços e da sua vontade. Nós vemos nos relatos das mídias, das histórias, por exemplo, grandes famílias que acumulam uma riqueza inconcebível para nós, mas que seus fundadores acabam destinando a maior parcela dessa riqueza a grandes obras de benemerência, a hospitais, a fundações de caridade, não é? A fundações de pesquisa, a universidades, enfim, acabam que esse excesso de riqueza é bem empregado em outros setores da atividade humana. Kardec ainda prossegue dizendo: o homem não deve ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não passaria de instrumento passivo e irresponsável como os animais. Então é aquela história, nós todos somos elementos responsáveis, coparticipantes, copartícipes, coautores de nossa própria evolução. E a gente é que vai ser chamado a laborar no bem, com os recursos que nos são destinados. Caso contrário, nós seríamos como os animais. Estaríamos ao bel prazer das circunstâncias alheias à nossa vontade, não é? E nisso o Kardec está reforçando, mais uma vez, que nós não devemos colocar um juízo de valor absoluto sobre a riqueza. Não. Porque se ela tivesse esse juízo de valor absoluto, ou salva, ou corrompe absolutamente, nós seríamos e estaríamos na condição de animais. Exatamente. Ou então, destinados ao fracasso. Exatamente, absolutamente. Isso não é verdade. Nasceu para o fracasso, né? E é importante perceber, quando ele fala da sabedoria divina, que em tudo há a sabedoria divina, porque percebam, se determinada pessoa recebeu uma quantidade grande de riquezas e não soube com ela lidar, em outra encarnação, quando ele passar pela privação, no espírito dessa pessoa haverá o sentimento, mesmo que não consciente, de que em algum momento da vida do seu espírito ele desperdiçou a riqueza e que na privação está a manifestação da justiça divina. O Chico Xavier costumava contar para nós que ele via nos moradores de rua, nos miseráveis, né, das taperas, as grandes personalidades das cortes, né, principalmente das cortes europeias, que em séculos passados esbanjavam recursos, não tinham compromisso com a sociedade, viviam no ócio, viviam da maledicência e até mesmo cometendo crimes e desvios e vícios lamentáveis, e que hoje, reencarnados em países do terceiro mundo, passam pela privação dos recursos materiais justamente para fazer esse contrabalanço, né? Bom, podemos vir aqui. Você quer ler ou eu leio? Pode ler. Então prossegue Kardec dizendo: a riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas como é ao mesmo tempo poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela permaneça longo tempo improdutiva. Olha aí,
Razão pela qual ele incessantemente a desloca. Esse é o ponto. Então, se a pessoa recebe um crédito, vamos dizer assim, de riqueza, e não age produtivamente com ele, não coloca esse crédito em movimento, né, gerando emprego, gerando renda, gerando iniciativas empreendedoras, financiando obras de caridade, financiando obras de benemerência social, financiando obras de cultura, de educação, de investimento também social e principalmente favorecendo a inventividade, as descobertas científicas. E essa riqueza estanque, Deus logo pode decidir que a pessoa perca por uma razão ou outra, né? Então ele incessantemente desloca, aí vem a morte do corpo físico, né? E a pessoa é obrigada a entregar tudo aos seus descendentes ou aos seus herdeiros. E quem tiver, pessoal, com o evangelho aberto, vai perceber que Kardec grifou o termo incessantemente para nós termos essa visão de que, por múltiplos motivos, aqui no planeta Terra, ela vai ser deslocada. Por isso que no início a gente falou que a prosperidade é uma questão de vibração. Seja pelo meio que acontecer, se Deus quiser que determinada pessoa saia da pobreza e em uma semana, em um dia, em um mês, esteja muito rica, ou contrário, que uma pessoa muito rica em um dia, em um mês ou em uma semana esteja muito pobre, ele faz. Isso aí é da espiritualidade. Não adianta a pessoa tentar se apegar, como o Geraldinho colocou, de uma forma estanque à riqueza, porque ela não é um patrimônio real do espírito. Ela é transitória. E Kardec grifa a palavra incessantemente, de forma muito apropriada, porque aqui no planeta Terra, numa breve observação, a gente percebe que ela é muito fluida. Por uma doença, por um vício ou por um mérito, ela vai se deslocando e encontrando um lugar em que transitoriamente ela deve estar. Vamos nos lembrar recentemente a questão da pandemia. A pandemia. De Covid. O que mudou de uma hora para outra, né? Na sociedade humana terrestre. Foi uma coisa assim gigantesca. Mas por que isso, gente? Porque quando Kardec fala isso, ele está dizendo também indiretamente que tudo pertence a Deus. E toda a riqueza, todos os bens do mundo não são nossos. Eles estão sob a nossa guarda transitoriamente, mas eles são de Deus. E quando aprouver a vontade divina, ela vai modificar, deslocar isso com uma velocidade espantosa. E é por isso que no Evangelho de Lucas, quando Jesus fala conosco sobre o administrador infiel, ele diz: usem as riquezas do mundo para construir as riquezas espirituais. E no caso de Jesus, ele diz para a gente no Evangelho de Lucas, para granjear amigos que os receberão nas moradas espirituais. Então o importante é esse momento transitório em que a riqueza está na sua mão, você usar ela para construir o verdadeiro patrimônio, que é o patrimônio do espírito. Patrimônio moral, esse é que fica, né? E o intelectual. E o intelectual. Cada um, prossegue Kardec, tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Então veja bem, aqui ele está fazendo referência às múltiplas encarnações. Porque se hoje eu a possuo, amanhã, em outra encarnação, eu posso não possuí-la. Hoje, se uma pessoa não a possui, amanhã, numa outra encarnação, vai experimentar esta prova da riqueza. Por quê? Nós todos temos um dia de possuí-la para exercitar se nós realmente saberemos utilizá-la a bom termo. Né? Demonstrando qual o uso que nós sabemos fazer da riqueza. Veja bem. Então, até mesmo as propriedades terrestres são talentos de Deus em nosso próprio favor, em nosso próprio desenvolvimento espiritual. Né? Como, porém, é materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, aí ele cita novamente aquela questão que é impossível termos igualdade das riquezas. No planeta de provas e expiações. Isso é expiações. impossível. Num planeta de provas e expiações,
Não é possível, tendo em vista a nossa diversidade pregressa. E a necessidade da falta, compromissos também pregressos, né? Então, como isso é impossível, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, comprometendo assim o melhoramento do globo. Cada um a possui por sua vez. Então, tem aquelas pessoas que gostam do ócio, né? Gostam de nada fazer, tem uma certa preguiça. Aliás, a preguiça é considerada um dos 7 pecados capitais, né? Dentro da sabedoria do Velho Testamento. Então, muitas pessoas, se tivessem a chance de ter um excesso de riqueza maior do que possuem, ao invés de utilizá-la para o bem, provavelmente cairiam no ócio, cairiam nos vícios, cairiam na sensualidade, cairiam no desperdício, e isso seria altamente danoso para o progresso espiritual dessas criaturas. Então é por isso que Deus também age com muita parcimônia na distribuição dos recursos materiais na Terra. E nós precisamos lembrar que a Terra é um planeta material e materialista. Quem está encarnado aqui vai ter uma tendência natural da carne ao ócio, à preguiça, que o espírito tem que vencer. Nós temos que vencer esses problemas sobre os quais o Geraldinho falou. A preguiça, o ócio, a sensualidade. E a riqueza nesse aspecto pode piorar porque a pessoa não precisaria trabalhar e se entregaria às tendências naturais da carne. E eu me lembrei, há alguns dias, o Geraldinho estava conversando sobre esse livro no Saber Amar, e há um momento muito interessante em que a Isabel de Aragão fala para a Inês e para a sua alma gêmea que se eles se encontrassem, para o Pedro, que se eles se encontrassem nessa encarnação, eles se entregariam uma vida de afeto familiar tão bonita, a uma afeição recíproca tão grande que eles não trabalhariam em favor do próximo, saindo desse conforto do lar. E ela explica que era por isso que eles dois, almas gêmeas, não haviam encarnado para viver o amor em família, o amor no casamento. Porque isso seria prejudicial a essa necessidade do trabalho que os dois tinham. Esse compromisso com a população. Né? Bom, conclui Kardec nesse parágrafo. Quem não a tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Quem a tem agora, talvez não a tenha amanhã. É como eu disse há pouco. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, cada um deve trabalhar por sua vez. Para uns, a pobreza é a prova da paciência e da resignação. Para outros, a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Então vejam bem, aqui está muito claro. São testes de vida distintos que Deus nos dá. Aqueles que recebem a provação ou a expiação da pobreza material, eles estão num tipo de prova diferente, que é a prova da resignação e a prova da paciência. Resignação para reconhecerem que talvez, no passado remoto ou até mais próximo, esbanjaram recursos, perderam recursos inadvertidamente, e hoje, aqueles recursos que eles não valorizaram em outras vidas, eles penam para adquirir e hoje valorizam, porque eles adquirem com o suor do seu trabalho constante. Por isso é a prova de resignação e é a prova também de paciência. Porque nós vemos também quantas famílias humildes, pobres, que começaram do nada, sem bem algum, mas, no entanto, com a paciência do pai de família e da mãe de família, ao longo de décadas de trabalho incessante, conseguem criar os filhos, educar os filhos, formar os filhos em curso superior e até mesmo mudar de patamar social a vida da sua família, não é? Então, a paciência também é recompensada nesses casos, né? E no outro caso,
que aqui a Kardec se refere àqueles que recebem a provação da riqueza, a eles é dado um outro tipo de provação, que é a provação da caridade e da abnegação. Se eles vão ter capacidade de olhar para a necessidade do outro, se eles vão olhar para os mais necessitados, para os sobrecarregados, para os aflitos, para aqueles que são ignorantes, que precisam de esclarecimento e consolação, se eles vão fazer algum trabalho de benemerência social, de caridade, se eles vão se dedicar, por exemplo, à religiosidade que eleva a criatura, distanciando-a do apego aos bens terrenos. Quer dizer, tudo isso é a prova atribuída àqueles que recebem o talento da riqueza terrestre. E aí, uns e outros, pobres e ricos, podem bem vencer a prova se agirem conforme as inspirações superiores do Evangelho de Jesus. Os ricos na caridade e na abnegação, e os pobres na paciência e na resignação. E é interessante, pessoal, a gente perceber como o Espiritismo, em detrimento literalmente do materialismo, só traz benefícios. Se com o Espiritismo a gente percebe que a riqueza, ela incessantemente se desloca, então o pobre amanhã pode estar literalmente rico, o rico pode estar amanhã literalmente pobre, e no caso do materialismo, só uma perspectiva de preguiça e de ócio e de sensualismo para as pessoas ricas e de revolta, de desespero para as pessoas pobres, achando que nada vai mudar, que nada vai acontecer e que há uma injustiça de Deus e que não é olhado por Deus. Percebam como essas duas perspectivas são tão distintas e a perspectiva espírita traz tantas respostas com o princípio da reencarnação e tantas bênçãos para o espírito ficar mais calmo e perceber que tudo está correndo, que tudo está correndo bem, que todos nós estamos numa corrida que é a necessidade do espírito. E é importante a gente perceber que há um saldo positivo nessa conduta paciente com a pobreza e há um saldo também muito negativo nessa conduta ociosa e egoísta com a riqueza. E aqueles que se apegam aos bens materiais fazem isso, gente, unicamente para se tornarem após a morte obsessores desses bens materiais, para nada além. Não vale de nada se apegar a bens materiais aqui na face dessa terra, porque não existe a possibilidade de levar esses bens para o túmulo ou para a vida espiritual. A única coisa que sobra, que resta, é que a pessoa vira uma grande obsessora da mansão que ela teve, ou do diamante que ela teve, da joia que ela teve. Nem ao nosso corpo, quantas obsessões em fazendas, nem ao nosso corpo a gente pode se apegar, porque não traz qualquer sentimento bom. E como Jesus nos recomendou, nós devemos construir um tesouro que entra no céu, que é o tesouro espiritual, porque onde estiver o nosso coração, né, aí sim nós estaremos vibrando, e é o desejo de todos nós que estamos aqui que os nossos corações estejam ligados às maravilhas do Espírito e não às bobagens e as ilusões da matéria, transitórias da matéria. Mesmo porque nessa passagem que Jesus fala, não é, João? Ele vai dizer que esse tesouro moral, espiritual, as traças não roem, os ladrões não roubam e a ferrugem não destrói. Corrói. Então é muito importante isso. Como falta só um período, eu acho que é bom a gente concluir, porque assim a gente termina o pensamento de Allan Kardec sem solução de continuidade. Ele termina então nesse terceiro parágrafo dizendo que é de lamentar-se, e com razão, o péssimo hábito que algumas pessoas fazem de suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, perguntando-se se Deus será justo dando riqueza a tais criaturas. Realmente a gente vê isso, né? Famílias que se desagregam, disputas por herança, brigas intermináveis, porque sempre um acha que deve ter mais do que o outro. E a revolta que pode causar, né? Lembra eu e o Geraldinho, nós assistimos a um documentário muito interessante de um senhor muito rico, casado com uma socialite, e eles faziam numa ilha
assim, tudo que existe de pior com a riqueza grande que eles tinham. Então, revolta algumas pessoas, se o aspecto é materialista, perceber pessoas como eles, cheios de riquezas, e pessoas, como você diz, famílias, trabalhadoras, lutando na miséria. É certo, aí explica Kardec, é certo que se o homem só tivesse uma única existência, Olha aí, nada justificaria semelhante repartição dos bens terrenos. Olha aí. Mostrando aí, gente, que esse é o grande erro do materialismo histórico. Porque nós não temos uma única existência, né? E o materialismo histórico trata a questão das desigualdades da riqueza como se tudo se circunscrevesse à vida atual, né? E nós temos que ter a ótica do espírito imortal e do progresso espiritual que a todos é afeito. Então vejam, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra se só tivesse uma única existência. Se, entretanto, em vez de levarmos em conta apenas a vida atual, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça, porque existe o Instituto Universal da Justiça Divina. Chico Xavier me falava isso. O Instituto Universal da Justiça Divina. Nada escapa à justiça divina. Assim como também existe o Instituto Universal da Misericórdia Divina, que pode, em determinados momentos, ser superior até mesmo à justiça, né? Porque ela vai dar misericórdia aos devedores, aos trabalhadores, aqueles que estão se esforçando para o bem fazer. É a multiplicação que vem do alto, né? Então, onde é que eu parei aqui? Por aqui. Tudo se equilibra. Tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem, assim, motivo algum para acusar a providência, nem para invejar os ricos, como estes não têm razão para se vangloriar do que possuem. Então, por essa razão, por existir esse Instituto Universal da Justiça Divina, a justiça divina é indefectível, é inviolável, é imutável. Deus sabe muito bem como tratar os seus filhos, não é? Em assumindo essa realidade que está muito bem expressa na filosofia espírita, no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, nem os ricos podem se vangloriar do que têm, porque a qualquer momento podem perder tudo. E nem os pobres podem se revoltar contra Deus, porque tudo pode passar, toda provação pode passar, e não cabe a eles também invejar aqueles que possuem riquezas. Kardec conclui, então, todo esse razoado muito lúcido, dizendo: se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. Então, não é realmente a revolução social, não é a imposição de institutos de igualdade econômica e social de cima para baixo que vai mudar com decretos e leis essa situação. Diz Kardec que as leis podem mudar momentaneamente o exterior, mas não conseguem mudar o coração. É por isso que têm duração temporária e são quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda ordem cessarão quando os homens se regerem pela lei de caridade. Então, ainda quando Kardec aqui está analisando, como nós já vimos, experiências terrestres nesse sentido, esta igualdade é imposta de cima para baixo, essa igualdade tem duração temporária e quase sempre elas desembocam em fracassos econômicos, sociais, que vão gerar uma reação mais desenfreada ainda
nessas nações que as escolheram. E isso por quê? Porque não se resolve momentaneamente os problemas humanos pelo exterior, porque os verdadeiros problemas humanos não estão nas aparências do mundo, não estão nas aparências da riqueza e não estão nas aparências da pobreza. Elas estão no mal do coração, onde reside o verdadeiro egoísmo e o verdadeiro orgulho. E esses, mesmo nessas sociedades que se impõem de cima para baixo, numa igualdade pretensamente absoluta, esses egoísmos, orgulhos, vaidades, eles não morrem. E surgem aí a figura dos grandes ditadores, as questões ligadas à corrupção, as questões ligadas à tirania, não é? Que vão desembocar muito comumente em violência, em perseguição, em morte e em desastre. Então, não adianta a gente tentar resolver os problemas na aparência. A humanidade terrestre vai evoluir quando compreender, conforme diz Allan Kardec, que os homens todos precisamos todos nos regermos pela lei de caridade, de amor e de caridade. Pessoal, é muito interessante e muito lúcido quando Kardec explora aqui como as leis e como as tentativas humanas são incapazes de resolver esse problema, porque o que a gente percebe nessas tentativas humanas de resolver esse problema de uma forma achatando a sociedade e através de leis ou revoluções é que simplesmente se inverte o polo da riqueza. A desigualdade continua. Então, quando a gente percebe, por exemplo, uma experiência de um determinado partido político que queria acabar com a pobreza, o que acontece é, nasce um ditador, ou acabar com a pobreza, ou qualquer outra pauta, nasce um ditador e ele concentra, por sua vez, a riqueza. Então a riqueza continua concentrada. Então o que Kardec diz... Volta a figura do rei e os atos do rei. E é o que Kardec está dizendo. É impossível, por mãos humanas, resolver esse problema com um aspecto humano, com leis humanas, porque simplesmente você muda a riqueza de polo e o problema ele permanece o mesmo, porque não é um problema, é uma questão, uma articulação da justiça divina para que todos nós estejamos exatamente no lugar em que nós devemos estar. E quando nós falamos de justiça divina, no livro Ação e Reação, do André Luiz, o instrutor Druso vai falar que a frase do Evangelho que melhor destaca e explica a justiça divina é aquela dita por Jesus que está descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. A cada um segundo suas obras. E nós precisamos acreditar nisso. A cada um segundo suas obras. Como diz a questão 1 do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E no nível de inteligência de Deus, há uma articulação muito razoável e muito justa para que cada ser humano encarnado no planeta Terra tenha exatamente a quantidade de riqueza que ele deve ter para que o espírito consiga passar pelas provas e pelas expiações e ter os talentos para multiplicar de que ele precisa. Então a gente pode descansar... Vencer a si próprio. Vencer a si próprio. A gente pode descansar o coração porque na perspectiva materialista, como Kardec fala, e é muito bonito ele colocar isso, não há saída. Parece que Deus é injusto. Uma criança nasce na África, a outra nasce em Manhattan, lá em Nova York, vidas tão distintas. Cadê a justiça divina? Agora, quando a gente tem a prova da reencarnação e a prova da imortalidade do espírito, a gente sabe que se uma nasceu no interior da África, de um país africano muito pobre, e a outra nasceu lá em Nova York, em Manhattan, na próxima encarnação elas podem trocar, e essa é uma manifestação plenamente inteligível de que Deus é justo e cada um está sorvendo as possibilidades momentaneamente de que seus respectivos espíritos precisam. É isso mesmo. Bom, gente, terminamos então a parte das anotações de Allan Kardec sobre esse tema. A partir da semana que vem, nós entraremos nas mensagens dos Espíritos, as instruções dos Espíritos. O item de número 9, na semana que vem, o primeiro é a verdadeira propriedade.
A gente agradece a presença de todos. Você quer falar alguma coisa? Não, pessoal, só agradecer, confirmar o nosso compromisso de estarmos aqui na semana que vem, na quinta-feira que vem, às 8h30, e lembrar todo mundo de que o estudo fica salvo aqui no Instagram. Então, todos esses 83 cultos do Evangelho no Lar estão todos salvos aqui no Instagram, no Facebook Meta e no nosso canal do YouTube, a TV Saber Espiritismo. Exatamente. Tá Então, tudo aí. muito obrigado pela companhia de vocês nesse grande culto do Evangelho no Lar, com a presença de muitos lares em muitas cidades do Brasil e do mundo que nos acompanham com muito carinho, formando essa grande família humana em busca das inspirações da vida superior. E é neste momento que nos rendemos à prece de gratidão, de agradecimento profundo que os nossos espíritos situam neste instante, sentindo a presença amorável e amiga de nossos benfeitores da vida maior, familiares queridos que nos precederam na grande jornada além túmulo, que carinhosamente estão presentes conosco nesta comunhão, neste banquete de luz, de amor, de caridade, de união em família. Nós estamos agradecidos também pela instrução dos espíritos superiores, nossos mentores e guias de mais acima, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Divino Mestre e amado amigo, irmão maior de todos nós, enviou para o nosso socorro, para a nossa consolação, para o nosso esclarecimento. São eles os verdadeiros servidores da seara de Jesus e a quem hipotecamos a nossa gratidão profunda, endereçando a eles as flores dessa gratidão. Vamos mentalizar neste momento todos nós, abraçando essas rosas brancas de gratidão para ofertar a esses mensageiros celestes. Em respeitoso apreço, nós aqui estamos genuflexos diante da presença deles e dizer do fundo de nossas almas: muito obrigado, benfeitores amigos. Muito gratos estamos por vossas assistências constantes em favor de nossos destinos humanos. Recebam aqui, recebam todos essas flores de nossa gratidão em sinal de nossa humilde reverência. Mas ao mesmo tempo, em nome de Deus, nós vos rogamos a continuidade dessas bênçãos, para que saibamos honrar com valor, coragem, com empreendedorismo e decisão os talentos que a vida nos concedeu em nome de Deus. E todos temos certeza de que com o amparo vosso nós podemos sim vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades, todas as dores, porque este é o nosso destino imortal. E nesse agradecimento profundo, em que nos abraçamos uns aos outros, nessa grande família humana de sintonia e afinidade, pelos laços do coração, nós dizemos: graças nós vos damos, ó Deus Pai Todo-Poderoso, pelo pão espiritual que nos dás. Pedimos, Senhor, abençoai-o e abençoai todos aqueles que se encontram sob este teto e também aqueles outros que passam pela provação, onde quer que ela se encontre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, então, depois dessa prece linda e emocionante do Geraldinho,
A gente fica por aqui e se encontra na semana que vem, tá bom? Beijo. Tchau, queridos.